Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer uma receita de pão caseiro. Uma receita bem simples, só é demorada porque o pão tem que crescer. Vamos fazer uma revisão do que a gente vai precisar? Nós vamos precisar de mais ou menos para essa receita 1 kg de farinha de trigo. Vamos precisar de umas 4 colheres de sopa de açúcar. Vamos precisar de 2 ovos. Vamos precisar de 1 xícara de óleo. Vamos precisar do fermento biológico. Eu escolhi usar o fermento biológico seco. Você pode também, se quiser, utilizar o fermento biológico fresco, tá? Aí a receita não vai mudar, só vai mudar o tipo de fermento que você vai utilizar. Eu escolhi usar o fresco, porque o seco, porque ele já está aberto. Então eu vou gastar ele primeiro, antes de consumir o outro, tá? Além disso, vamos precisar também de leite morno. Então eu já vou ligar o fogo aqui, enquanto a gente prepara a mistura. Beleza, gente? São poucos ingredientes e a gente vai agora começar a misturar. O que eu vou precisar fazer? Eu vou pegar o meu fermento biológico seco e o equivalente a 10 gramas dele eu vou jogar aqui na minha bacia. O fermento biológico fresco, eles falam que é 30 gramas, tá? No caso do seco, eu preciso de 10 gramas apenas. Vou pegar também as minhas 4 colheres de açúcar. O grande truque aqui, e aí é a química do negócio, é que o açúcar e o fermento vão entrar em ação, porque as bactérias, né, os micro-organismos que estão aqui, eles vão começar a se alimentar deste açúcar, produzindo álcool e gás carbônico, que vai fazer com que o nosso pão cresça. Vou dar uma misturadinha, tá, no meu fermento e no meu açúcar, tá? Que horas que os bichinhos aqui vão começar a entrar em ação? Assim que eu colocar o meu leite morno. Por isso que eu liguei o fogo agora, tá? Eu não liguei o fogo antes de começar a gravação, porque eu preciso que esse leite esteja morno apenas. Eu não quero que ele comece a esquentar. E como o meu leite ele já estava fora da geladeira, agora ele vai para a geladeira. Mas como ele estava fora da geladeira, ele não estava gelado. Então, tornar-se morno aqui é um processo bem rápido. Quando nós colocarmos o leite aqui, eu vou pegar o meu... Acho que isso aqui chama fouet. Não sei. Mas aí a gente vai começar a misturar. E aí nós vamos colocando os ingredientes líquidos novamente, misturando todos os ingredientes líquidos até formar aqui, né, um caldo. E aí nós vamos pouco a pouco adicionando a farinha de trigo, tá? Para começar a fazer a massa. Quando a gente terminar, a massa estiver homogênea e ela estiver desgrudada aqui da minha forma, né, da minha bacia de metal, significa que está na hora de eu colocar esse pão para descansar. E é o momento em que ele vai ficar para crescer. E aí o que eu vou fazer? Eu vou dividir em 2 etapas. 1 horinha eu vou deixar crescer, você vai acompanhar o processo de crescimento. Aí eu vou pegar esse pão que cresceu e já vou organizar ele nas formas onde ele vai ser assado. Ou seja, fazer as bolinhas, fazer os formatos que vão ser, né, usados por nós. E aí vou deixar mais 1 hora crescendo. 1 hora, 1 hora e meia, a seu critério. Quando tiver crescido bastante,
né, tiver inflado bastante, vai para o forno e teremos um pão caseiro para comer. Ó, o leitinho tá morno. Vou colocar aqui um pouco dele. É mais ou menos o equivalente a uma xícara, tá? E vou bater. Nesse momento, a bicharada aqui tá começando a comer açúcar. Desculpa. E vai, né, começar a sair pra gente aqui. Quando a gente misturar mesmo, vai ficar muito legal. Vou pegar um potinho aqui para eu quebrar o meu ovo, porque eu não sei se esse ovo está bom ou ruim. Quebrei o primeiro. Vou colocar aqui dentro. Quebrei o segundo. Vou colocar aqui dentro. E vou bater. Bom de usar esse fouet é que ele ajuda pra caramba nesse processo de misturar os ingredientes. Melhor do que uma colher, um garfo, né? Ele é muito mais ágil, então em pouco tempo eu consigo. Vou agora, ó, jogar o meu óleo. Mais ou menos meia xícara de óleo. E vou misturar com o fouet. Nesse momento, se você quiser, eu faço isso. Eu já coloco um pouquinho de sal. Tá? Por quê? Porque a hora que a gente começar a misturar com a farinha, já vai estar, né, um ponto de sal. Não é legal colocar muito sal no pão, nesse pão, porque você depois escolhe o que você quer fazer. Esse pão você pode fazer simplesmente um pão de forma, você pode fazer ele recheado com o que você quiser. Eu já fiz ele recheado e ó, fica nota 10. Então ó, temos a primeira mistura, né? Pode olhar aqui, é um líquido meio cremoso, que é essa mistura aí dos ovos, o leite, né, o fermento, o óleo e o sal e o açúcar. Agora começa o processo com a farinha. Eu vou pôr 2 colheres de sopa muito cheias até, até pôr 3. Vou deixar aqui quietinho, vou pegar o fouet e começar a mexer. Daqui a pouco o fouet não vai mais ser útil para mim. Por quê? Porque ele vai começar a dar um grude aqui e a massa vai pegar uma consistência da qual eu não consigo mais fazer essa mistura do jeitinho bonitinho como eu estou fazendo agora. Uma coisa para ajudar a gente daqui a pouco, eu vou até deixar separado aqui, é o famoso pão duro. Porque eu vou pegando aqui as laterais, né, que vão ficando. Então, ó, fiz a mistura aqui com a primeira leva de farinha, por isso que vai quase 1 quilo. A gente vai pondo farinha, né, e até ele pegar a consistência da massa mesmo, que eu posso sovar, que eu posso mexer, vai demorar. Então, ó, segunda leva de farinha. E aí assim, você vai adicionando farinha à vontade, tá? Então agora, enquanto eu vou adicionando a farinha, até esse pão ganhar a consistência, né, adequada para começar a mexer com as mãos, você acompanha aí, ouve uma musiquinha e a gente vai conversando.
fouet não dá mais para usar. Hora de usar o pão duro para buscar aqui nas laterais e trazer ao centro. E a gente vai continuar agora, ó, essa mistura da massa até eu conseguir aquela consistência em qual que ela vai soltar, né, totalmente aqui das paredes da minha bacia. Beleza? Acompanha aí. Eu ponho uma musiquinha de novo para você. Pão duro vai parar, não vou descartá-lo na pia porque eu posso usá-lo ainda. Vou deixá-lo aqui perto de mim. E agora é o momento em que minhas mãos serão o instrumento, a ferramenta. Eu vou pegar um pouquinho de farinha e vou jogar aqui, vou fazer assim com a minha mão para ela ficar com farinha. E agora eu começo a manipular essa massa com as minhas próprias mãos. Qual que é o esquema aqui? É você sentir a massa grudar. Enquanto ela estiver grudando na sua própria mão, e você vê que ao levantar ela aqui, ela está grudando ainda na bacia, significa que ainda ela precisa receber farinha. Só que agora a gente não vai colocar tantas colheres simultâneas, porque agora a farinha é realmente para finalizar. Então eu não preciso mais me preocupar em jogar grandes quantidades. Eu vou pondo de colher em colher, salpicando aqui dentro, até a massa ganhar essa consistência que eu desejo, tá? E aí vem o momento do sovar a massa, né? Quanto mais eu sovar essa massa, quanto mais eu der umas pancadinhas nela, pancadinha mesmo, eu ajudo no processo da fermentação aqui dentro, tá? Então o legal é você perder um tempinho, tá? Sovando. Mesmo que já tenha desgrudado, já tenha, né, soltado a massa totalmente da sua bacia, tá? Continue sovando, tá? Pode ser dentro da bacia, normalmente eu faço dentro da bacia mesmo, tá? E eu vou sovando ela exatamente para auxiliar esse processo, ó. Se eu estou passando a mão aqui no fundo, exatamente por quê? Porque já soltou praticamente, a massa já está, ó, 100% solta. Aqui, ó, na minha mão. Tá? Agora eu vou sovar. Coisa rápida. Gasta aí uns 5 minutos fazendo isso, e você vai ter a vantagem aí, você vai ver a vantagem no crescimento dessa massa, tá? 5 minutos, para você vai ser 10 segundinhos, mas vamos sovar. Enquanto isso, esses 10 segundinhos, ouve algo aí. Muito bem, tarefa realizada. Vou deixar a minha farinha aqui, porque eu vou precisar dela daqui a pouco na receita. Não preciso mais do meu pão duro, né? Já vão para lavagem esses caras. E temos aqui uma massa de pão. Olha que beleza. Ainda não cresceu, né? Agora vai começar o processo de crescimento dela. O que eu vou fazer? Eu vou retirar as coisas aqui e vou fechar a tampa do meu fogão, tá? E aí vou deixar a minha massa aqui crescendo, tá? E aí vamos fazer aquele esquema. Ela vai ficar 1 hora crescendo. Então eu vou deixar ela aqui, ela vai por 1 hora, tá? Quando voltarmos, nós vamos dividir e colocar a massa já nas suas formas e deixá-la crescer novamente, porque quando eu mexer nela, ela vai dar uma reduzida. E aí eu vou colocar ela na forma, vou deixar ela crescer de novo por mais 1 hora, 1 hora e meia no final, e aí vai para o forno.
Beleza, gente? Então, assiste aí, você vai ver a massa crescer. Olá de volta, aqui estou eu. Vamos dar uma olhadinha na nossa massa. Olha, ela já teve um crescimento, né? 1 horinha, na verdade um pouco mais, 1 hora e meia, é o que ela cresceu. Agora é aquele momento que eu disse que eu vou dividir essa massa nas porções, né? E aí eu tenho uma forma no formato de um rocambole, né? Que é legal para fazer um estilo de pão de forma mesmo, né? Para ficar com a cara de um pão de forma. Aí o que eu vou fazer? Eu vou untar essa forma, tá? Então eu vou pegar um pouquinho de margarina. Vou pegar um guardanapo de papel e vou passar na forma. Procedimento igual a que a gente faz com o bolo, né? Reservar aqui no lixo. E vou pegar um pouquinho do sal da farinha. Por isso que eu deixei lá reservado. Pra dar aquela protegida. Ok. O que eu vou fazer agora é pegar metade da minha massa. Então, vou pegar uma quantidade. E aí é o seguinte, tamanho, eu vou lembrar que isso aqui ainda vai crescer, e eu não quero que cresça demais para estourar a quantidade aqui. Então eu preciso pegar mais ou menos uma quantidade de massa aqui, suficiente para cobrir mais ou menos o equivalente a metade dessa forma, até um pouco menos. Eu vou puxar aqui, ó, pedaço da massa. Vou jogar um pouquinho de farinha na minha bancada para eu manipular um pouquinho essa massa, tá? Então, lembra do lance lá do sovar a massa, né? Quanto mais a gente sova, melhor. E aí eu vou deixá-la num formato um pouquinho mais ela diminuiu de tamanho e agora eu vou abrir ela aqui na forma, tá? Então, fazer como se fosse um rocambolezinho mesmo, tá?
tá? Ó, e vou colocar ela ocupando aqui todo o espaço da forma. Basicamente, ela vai crescer aqui dentro agora, tá? Eu vou colocar aqui junto para deixar crescer. E esse outro pedaço eu vou adicionar numa forma aberta. Aí eu não vou fazer uma forma pequena, não. Eu vou fazer o mesmo procedimento. E ali eu vou fazer uma bolinha de massa. E largar agora aqui dentro dessa forma já pronta. E aí quando essa massa crescer o suficiente, o passo seguinte é o forno direto. Sem dúvida. Aqui eu recolho essa massa aqui que está, né? Dou uma leve sovada nela. E deixo ela aqui no formato de uma bolinha. Muito bem. As duas massas estão aqui de novo. Vou cobrir e vou deixar agora o tempo suficiente para que ela cresça o quanto eu preciso ali para assar. Quando ela estiver no tamanho certo, a gente vai dar uma olhadinha e vamos colocar no forno. Beleza? Daqui a pouquinho eu volto. E aí, gente? Vamos dar uma olhada? Ó. Olha como cresceu. Tá vendo? Por isso eu falei de deixar uma camada pequena. Que olha, se eu deixasse crescer mais, ou colocasse mais massa, isso aqui podia estourar. Agora eu vou assar. Meu forno é pequeno, eu não vou colocar os dois simultaneamente. Eu vou assar esse aqui primeiro, depois esse outro, tá? Já deixei o forno esquentar, tá? Ele já está pré-aquecido, ele já está com fogo médio e eu vou apenas deixar o meu pão assando. E enquanto ele assa, o outro, olha, que beleza, como está crescendo. E ele vai aproveitar que o calor do forno que está aqui e vai crescer um pouquinho mais. Finalizando esse, eu vou só colocar o outro, tá? Para assar. Vamos ver como é que vai ficar? Daqui a pouco. Olá de novo! Vamos ver, né? Porque o tempo correu. E eu vou ver. O cheiro está... Olha, que pãozinho lindo. Dá até para desenformar já. Eu vou
já colocar a outra forma. Para desenformar, eu vou pegar a minha tábua, tá seca, apenas para eu poder virar aqui, e não só virar, mas eu vou fatiar. Ó. Temos um lindo pão. Tá vendo? Fica com o formato de um pão de forma, né? E aí, mesmo quente desse jeito, eu vou cortar uma fatia. Para nós vermos dentro. Ó, quentinho, saindo uma fumaceira. E está muito bem assado. Aí, prontinho para provar. E ó, pegar um prato, vou colocar aqui para você ver. Ó, fofinho. Perfeito para o café da manhã, com uma manteiguinha. Eu armazeno em saco plástico. Dura uma semana. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Logo, logo eu venho com mais uma. Até mais.